Fala, nação rubro-negra, vamos começar mais um vídeo aqui no canal Wagner Rovap e vamos tratar de falar sobre a questão com o desfalque do Mosquito, quem irá ocupar aquela vaga. Vamos voltar com 3 volantes e empurrar o Mateuzinho ali para jogar de ponta. Vamos entrar com Carlos Eduardo e Everaldo. Como é que vai ser isso? Estou preocupado com isso, né? Jogo importante, jogo difícil, jogo complicado contra um adversário direto. E ainda por cima tem um jogo a menos, não podemos de jeito nenhum perder esse jogo, para que não possibilite esse adversário abrir vantagem, até porque o jogo que o Atlético Paranaense tem para fazer, né, o jogo que está atrasado, é contra o Atlético Mineiro. Eles vão jogar em casa e muito provavelmente, por estar envolvido em 2 finais do Atlético Mineiro, dependendo da data do jogo, quando for marcar a data, que ainda não saiu a data do jogo, os caras vão poupar naturalmente os jogadores titulares, os principais jogadores, né? Se você olhar os últimos jogos do Atlético Mineiro, ele tem poupado muitos jogadores, tem jogado meio ali para cumprir tabela, sem dividir, sem botar o pé, sem correr muito, sem ter muito desgaste físico, né? Então isso preocupa muito. Então o Vitória tem que entender que esse jogo contra o Atlético Paranaense é um jogo crucial, porque o Vitória, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, tem um jogo em casa contra o Corinthians, a oportunidade de somar mais 3 pontos, e depois tem 2 jogos complicados fora de casa. Então, segurar o Atlético, pelo menos ali um empate, ou quem sabe até uma vitória, seria ótimo, é de suma importância. Então, assim, eu vou trazer para vocês aqui algumas especulações, não há nada de oficial, é só uma questão, uma opinião minha. Peço que vocês também deem a opinião de vocês, o que vocês acham, como é que o Vitória pode se portar taticamente dentro de campo no jogo contra o Atlético Paranaense, né? Mas antes, por favor, peço que vocês se inscrevam no canal, ative o sino de notificações e deixe o like no vídeo aí, que é de graça, totalmente grátis. Só apoia o canal a continuar crescendo, tá bom? Vamos lá. Eu fiz essa... Tá aqui escrito provável time, mas não tem nada de oficial, como eu falei a vocês, né? É só uma especulação minha, fazendo toda essa análise que eu já falei a vocês, de ser um jogo importante, ser um adversário direto, ser um adversário que tem um jogo a menos, e isso pode levar o Atlético a disparar. Isso é perigoso, porque a sequência do Vitória no campeonato vai ser muito difícil. Tem Criciúma fora e Botafogo fora, 2 jogos seguidos. Até o próprio jogo do Corinthians a gente não pode desprezar. É um jogo complicado, é inegável, certo? Então a gente tem que continuar firme. O Bardão tem feito a sua parte, como sempre fez. A gente no primeiro turno, óbvio, não estava muito bem, mas vamos falar aqui da escalação. Eu, fazendo a minha análise, isso é a opinião minha, se vocês discordarem eu vou respeitar, não tem problema nenhum, vocês podem opinar aí nos comentários, discordar, dar o ponto de vista de vocês, não tem problema nenhum, certo? Se Luan, ainda tem essa dúvida, Luan ainda não tem nenhuma resposta, se está recuperado ou não, mas estando 100%, com certeza será ele a jogar. Eu sacaria o Ricardo Rila, entraria com o Felipe Machado, tá? Voltou a jogar bem, sempre que entra, voltou a jogar bem. Ricardo Rila, não sei, eu nunca fui muito fã dele, e ainda voltando de lesão, o Thiago Carpini parece que tem um amor platônico ali, não sei. E eu entraria com esse meio campo e jogava Mateuzinho ali, de ponta esquerda, e botava Carlos Eduardo. Por que eu pensei nisso? Vou explicar o porquê que eu pensei nessa escalação. Como o Mosquito tá fora pelo 3º cartão amarelo, a gente só vai ter no banco, se entrar com esse esquema aqui, vai ter Everaldo e Zé Hugo de ponta à disposição durante o jogo, né, para tentar mudar o esquema. Com o decorrer do jogo, o treinador vai ver a necessidade de mudar, o que é que vai ser mais importante, se recompor, se trocar ali pela mesma posição, ou se for o caso, estiver precisando, Deus livre, estiver perdendo, e o Vitória precisar buscar o resultado, traz novamente o Mateuzinho pro meio e mete um ponto ali, voltando a jogar com 3 atacantes, mais um ponto. Mas eu acho que o Vitória poderia negociar esse jogo com o Atlético Paranaense. Negociar no jargão do futebol, né? O que é negociar? Jogar ali esperando e tentar sair no contra-ataque para tentar furar, porque não podemos perder esse jogo contra o Atlético Paranaense. No mínimo um empate, certo? Então, com essa escalação, o Vitória teria mais possibilidade de mudar o time taticamente. Porque se entrar já com 2 pontas e um atacante, 3 atacantes e Mateuzinho no meio, teremos poucas peças aí no banco para tentar mudar o jogo.
só teríamos, um exemplo, se entrar o Everaldo de titular junto com o Carlos Eduardo e Matheus no meio, só vai ter o Zé Hugo de ponta no banco. Claro que tem os meninos, tem o Fábio, tem o Pablo e tal, mas tipo, são jogadores que quase não entram, né? Então, eu acho que por ser um jogo importante, fora de casa, um jogo que o Vitória tem que negociar para tentar não perder, trazer no mínimo um ponto de lá, eu acho que entrar com essa formação, na minha opinião, seria legal, seria interessante. Claro que no decorrer do jogo, se for a necessidade de entrar com 3 atacantes e trazer Matheus para o meio campo, aí é do jogo, tem que ser feito. Mas entrar com esse time aqui, recompor o meio campo ali, tentar manter a posse de bola com 3 no meio campo, Mateuzinho voltando ali para participar do jogo também, eu acho que seria interessante. Ainda há a possibilidade, quem sabe, do Thiago Carpini tentar 3 zagueiros, né? Ele já fez isso contra o Atlético Mineiro, deu certo naquele segundo tempo. Estava tendo aquela especulação no jogo contra o Bragantino, se entraria com 3 zagueiros ou não. Então é isso. Eu queria só falar nesse ponto de vista meu, vocês podem discordar. Aqui é um canal que vocês podem opinar tranquilamente sobre a minha opinião, né? Eu acho que seria interessante essa possibilidade, já que vamos jogar fora de casa e tal, com todas essas questões que eu falei, de tentar negociar para tentar buscar um resultado melhor. O Atlético Paranaense não vai ter nenhum desfalque, isso é muito importante, isso conta muito, não terá nenhum desfalque, vai estar 100% lá com o seu treinador, todo jogador à disposição. O único jogador que poderia desfalcar era o lateral Fernando, está voltando, está à disposição do treinador, então eles vão ter o time 100% lá, né? Todo elenco à sua disposição, então jogando em casa, eles estão fazendo uma mobilização com a torcida muito grande. Teve casa cheia no jogo passado contra o Cruzeiro, quase que 35 mil lá. Eu acho que a capacidade do estádio é um pouco maior, mas teve um número bom de torcedores. E eu acho que é um jogo que o Vitória pode tentar negociar o empate para não sair muito no prejuízo, porque eu repito, o Atlético Paranaense tem um jogo a menos e esse jogo a menos vai fazer total diferença. Eu sei que o Atlético Paranaense não está dentro da zona de rebaixamento, porém a sequência do Bragantino, por exemplo, quer ver? Eu vou trazer para vocês aqui, ó, a sequência do Bragantino. Deixa eu ver aqui, cadê o Bragantino? Aqui, achei o Bragantino. O Bragantino vai fazer 2 jogos agora, um em casa e um fora. Só que um é contra o Cuiabá e o outro fora de casa é contra o Atlético Paranaense. São jogos aí que não é normal, não seria espantoso o Bragantino conseguir 6 pontos, não seria absurdo. Ou pelo menos 4 pontos, não seria nenhum absurdo. Chegaria a 38 pontos o Bragantino. E também o Corinthians tem um jogo em casa contra o Palmeiras e depois enfrenta o Vitória no Barradão. Então, depois joga 2 em casa. Então, assim, é medir jogo a jogo, é medir cada centímetro ali da tabela, cada ponto é importante nesse momento, certo? E lembrar também que o Vitória no segundo turno está muito bem. Isso é muito importante. Confiança, momento, psicológico, isso tudo conta. O Vitória no momento, no retorno, fez 20 pontos, está na 6ª posição. Isso é muito importante. Isso conta muito pro pessoal. O futebol não é só fisicamente, eu acho que é mais de 70% mentalmente, né? Psicologicamente. O fortalecimento do psicológico. Isso conta muito no futebol. Muito mesmo, certo? Então é isso, pessoal. O vídeo é esse. Peço que vocês apoiem o canal, se inscrevendo, dando like, certo? Compartilhando também, não custa nada compartilhar. Isso tudo aí é inteiramente grátis. Só ajuda a mais um canal que fala do Vitória a crescer. A gente sofre tanto com a imprensa do Sudeste, né? Do eixo, que prioriza muito os times lá. Então, quanto mais canais do YouTube estiver falando do Vitória, falando do futebol nordestino, será importante, será agregador, né, pra gente aqui do Nordeste, né? Então é isso, forte abraço, pessoal, até o próximo vídeo, se Deus quiser.